Adriano da Rocha, Ivanildo Adriano da Rocha, Ivone Justino Alves, Jefferson Ferreira Bastos, José Luiz Tomás, Oswaldo Eduardo da Silva, Ricardo Henrique Vieira, Ossônio Justino da Silva. Primeira parte do expediente, leitura bíblica feita pelo vereador José Luiz. Salmos, capítulo 139. Desculpa, bom dia a todos. Salmos, capítulo 139, versículo 1 e 2. Onipresença, onisciência de Deus. O Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Palavra do Senhor. Segunda parte, ordem do dia. Leitura do relatório final da Comissão Processante número 001/2014 em análise do denunciado contra o vereador Renato relativos aos atos de infrações políticas administrativas. Relatório da Comissão Processante formada pela Portaria 01/2014 da Câmara Municipal de Rio Acima. Parecer final. Relatório. O cidadão Agostinho Félix apresentou denúncia em 31 de 1 de 2014 contra o vereador Renato Cossenza, a qual narra em síntese que o denunciado, na qualidade de presidente da comissão processante, estará em 2013 para investigar atos de infração política administrativa contra o atual prefeito municipal, teria cometido infração de acordo com o artigo 4º e 7 do decreto 201/67. Praticar, contra expressa exposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Isso, segundo o denunciante, por ter o denunciado agido com total negligência, protelando os atos que lhe competiam na condição de presidente da comissão processante, assim exaurindo o prazo decadencial de 90 dias e arquivando o processo sem julgamento no mérito por decurso de prazo. Em cumprimento ao disposto do artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei nº 201/67, a denúncia foi, então, lida na primeira sessão plenária ordinária, posterior a seu protocolo na Câmara de Vereadores no dia 5 de 2 de 2014, tendo sido recebida pelo voto favorável de 9 vereadores, representando a unanimidade dos membros que compõem a Câmara Municipal de Rio Acima. Na mesma reunião ordinária, foram sorteados 3 vereadores para comporem a comissão processante, todos desimpedidos para exercício do MUNUS. Os vereadores sorteados para compor a comissão processante elegeram na mesma sessão seu presidente e seu relator, cumprindo-se assim todas as exigências previstas no artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 para a constituição de uma comissão processante. Criada a comissão processante, composta pelos vereadores Ricardo Henrique Vieira, presidente, José Luiz Tomás, relator, e Ossônio Justino da Silva, membro. Foi publicada a resolução número 01/2014, com a finalidade de dar efetiva publicidade aos atos tomados pela Casa Legislativa e declarar a existência da referida comissão processante, constituída em 6 de fevereiro de 2014, para conduzir a instrução e emitir parecer final na apuração da acusação denunciada pelo eleitor Agostinho Félix contra o vereador Renato Cossenza. Recebido o processo político-administrativo, o presidente da comissão, em despacho de folhas, determinou a notificação do denunciado para apresentar sua defesa, no prazo de 10 dias.
O denunciado foi notificado pessoalmente no dia 26 de 2 de 2014, folhas 852. Apresentado defesa pelo vereador denunciado, foi concedida vista ao relator, após designada em reunião para o dia 10 de 4 de 2014, às 16 horas, para a leitura do parecer prévio emitido pelo relator. Ato em folhas 875 e 876. Feita a leitura do parecer prévio, qual o relator julgou pelo procedimento solicitado, foi aberta a instrução processual e assim designada a reunião para depoimento pessoal do denunciado, bem como para o oitivo das testemunhas arroladas pelo defesa. Reunião essa realizada no dia 30 de 4 de 2014. No dia 30 de 4 de 2014, realizada a reunião de depoimento pessoal do denunciado e iniciada a reunião para o oitivo das testemunhas arroladas pela defesa, as quais não compareceram. Ato em folhas 909. O presidente da comissão declarou a anulação da reunião realizada no dia 10 de 4 de 2014 e a realizada naquele dia, seja 30 de 4 de 2014, bem como todos os atos praticados durante o intervalo desse período, pelo fato do denunciado não estar acompanhado de seu advogado, razão pela qual poderia ter arguido nulidade por falta de ampla defesa. Retomada a ordem, foi designada novamente reunião para o dia 5 de 5 de 2014, ato em folhas 931 e 934, para a leitura do parecer prévio, o qual foi decidido por unanimidade dos membros da comissão processante para o prosseguimento do processo político-administrativo, diante das graves acusações e da farta documentação juntada, isto observando o pleno direito do contraditório e da ampla defesa do denunciado. Destaque foi aberta a instrução processual de designação da reunião destinada ao depoimento pessoal do denunciado e oitivo de testemunhas para o dia 8 de 5 de 2014, onde também o presidente advertiu que o denunciante se incumbisse de comunicar e levar testemunhas independente de intimação. Ocorreu um fato que chamou a atenção da comissão durante as intimações para as reuniões, pois o procurador do denunciado juntou aos autos instrumento de procuração na qual consta somente seu endereço residencial. Mas, por qual motivo? Não tem um endereço profissional fora de sua residência, mas, após diligências feitas pela comissão, foi descoberto que o endereço profissional era a Rua Fernando Escourinho, 470, Conjunto 1101, Savassi, Belo Horizonte, MG. Coincidentemente, endereço este do escritório que presta serviço advocatício ao município de Rio Acima, até 31 de 12 de 2014, com contrato mensal de R$ 19.500. No dia 8 de 5 de 2014, às 13 horas, foi realizada a reunião com o depoimento pessoal do denunciado. No mesmo dia, às 14 horas, foi realizada a reunião para o oitivo das testemunhas arroladas pela defesa, as quais foram intimadas via postal, mas não compareceram, com exceção de duas, Giovanni José Pereira e Sidney Machado Torres, e justificando o não comparecimento, Sérgio Murilo Braga, folhas 972. Na referida reunião, o denunciante insistiu em ouvir as testemunhas na ordem em que foram roladas, consequentemente, não ouvindo as que se encontravam presentes. Diante da situação, foi designada nova reunião para o dia 14 de 5 de 2014, para o oitivo das testemunhas, as quais foram intimadas por edital, via postal e pessoalmente, folhas 985 e 1006. Justificaram o não comparecimento Giovanni José Pereira e Sidney Machado Torres, folhas 1003 e 1006. E as demais não compareceram nem justificaram. Novamente foi pedido nova designação de reunião para o oitivo das testemunhas, o que foi indeferido pelo presidente, que aduziu a haver prejuízos para os trabalhos da comissão, risco de perda do prazo decadencial de 90 dias e ainda oportunizou por 3 vezes a oitiva das mesmas e que o denunciante não colaborou com o comparecimento das mesmas. Na referida reunião, foram dispensadas as testemunhas que justificaram o não comparecimento e foram indeferidas as demais que não compareceram e não justificaram nas 3 reuniões que foram realizadas com a finalidade de ouvi-las. Pelo presidente foi determinado o oitivo das testemunhas presentes, Tiago Campos Mota de Oliveira. Foi requerido o juizado de documentos pelo relator e, após ninguém ter manifestado a respeito de provas, foi determinado o encerramento da instrução processual, dando vista ao denunciado dos autos e prazo de 5 dias para apresentar suas razões finais. Prazo este iniciando em 15 de 5 de 2014 e encerrando em 19 de 5 de 2014. Vindo o prazo da apresentação das razões finais, o denunciado não se manifestou.
No dia 20 de 5 de 2014, o denunciado protocolou junto à Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Vacina documento requerendo intimação das testemunhas faltantes, informando que apresentará suas razões finais após o artigo das mesmas. Pelo presidente da comissão, foi indeferido o pedido, sob justificativa de que está precluso o prazo para a apresentação de razões finais, pois encerrou em 19 de 5 de 2014 que se trata de pedido meramente protelatório com apenas a finalidade de alcançar o fim do prazo decadencial de 90 dias, que o denunciado foi divertido por 2 vezes para levar as testemunhas independente de intimação e não colaborou de forma alguma para que acontecesse, que é de incumbência também da defesa propiciar o comparecimento das testemunhas, uma vez apresentada por ela mesma. Por fim, afirma não haver cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizada várias vezes a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e que o que se apura nos autos é matéria de direito. Da denúncia. A denúncia oferecida pelo eleitor Agostinho Félix em 31 de 1 de 2014 contra o vereador Renato Cossenza narra em síntese que o denunciado, na qualidade de presidente da comissão processante, instalado em 2013 para investigar atos de infração política e administrativa contra o atual prefeito municipal, teria agido com negligência na condução do referido processo para que o mesmo arquivasse por decurso de prazo, que no decurso dos trabalhos da comissão o denunciado teve intimamente ligado ao prefeito e que também frequentava sua residência nesse período, que também foram contratados vários parentes do denunciado durante o processo em que o denunciado foi presidente da comissão processante. O denunciante faz juntar à denúncia os documentos de folha 7.838 para comprovar suas alegações, sejam RG do denunciante, CPF do denunciante, título de eleitor do denunciante, cópias de postagem na rede social Facebook, folha 011-022, lista de nomes fornecida pela Prefeitura Municipal de Uacima, folha 024, fotografias, folha 025-26, cópia do processo da comissão processante, referente denúncia 01/2013, folha 027-576, cópia do processo da comissão processante, denúncia 02/2013, folhas 577-828. Da defesa. O denunciado, no prazo legal, apresentou defesa, alegando preliminarmente inconsistência da denúncia ofertada. Qualquer denúncia popular oferecida contra agentes políticos, a competência dos órgãos legislativos não se restringe aos aspectos meramente formais, assim requerendo seu arquivamento. No mérito, invoca a atipicidade da capitulação do artigo 4º, 7 do Decreto Legislativo 201/67, por serem apenas para infrações cometidas por prefeitos municipais e que praticou todos os atos cabíveis na esfera de sua competência, conduzindo o processo conforme os rigores da lei, por ter determinado a notificação do prefeito no mesmo dia, 21 de outubro de 2013. Narra ainda como foi procedido seus trabalhos junto à comissão processante e que não foi feita troca mediante as nomeações de seus familiares. O denunciado, em momento algum, contesta os documentos juntados à denúncia, bem como suas passagens na casa do prefeito durante o processo em que foi presidente da comissão. Para comprovar suas alegações, descritas acima, arrolou testemunhas, juntou instrumento de procuração nos autos. Elter Paiva de Oliveira, Júlio César Batista, Daniela Fonseca Caldeira Álvares, Sidney Machado Torres, Giovanni José Pereira, Thiago Campos Mota de Oliveira, Arnaldo Clemente da Silva, Thiago Lenoir Moreira, Sérgio Murilo Diniz Braga. Por fim, requereu o arquivamento da denúncia, a ser apreciado pelo plenário da Câmara Municipal, e na hipótese de prosseguimento, a oitiva das testemunhas arroladas. Do parecer do relator. O relator, após estudo comparativo entre as peças ofertadas pelo denunciante e pela defesa, respectivamente, rebateu alicerçado em fundamentos jurídicos em nossa mansa e pacífica jurisprudência a matéria preliminar erguida pelo nobre defensor, diante dos fundamentos acima dos itos. Entendeu que a matéria preliminar não merecia ser acolhida,
uma vez que não se vislumbram tais questionamentos oferecidos pelo denunciado, que as denúncias são graves e que o denunciado não comprovou a saciedade nas alegações produzidas em sua defesa, fatos que impediam o arquivamento da denúncia e, via de consequência, tornou-se necessária a iniciação da fase de instrução, pois era a única forma de ser apurada a verdade real, mediante a colheita de todas as provas em direito admitidas e requeridas pela defesa, opinando assim pelo prosseguimento da denúncia, onde foi acolhido em unanimidade. Então foi determinado o início da instrução processual. Da instrução. Primeiramente, em data designada pelos membros da comissão, ocorreu o depoimento pessoal do vereador denunciado, folhas 976 e 979, onde o mesmo respondeu de forma clara e objetiva o conjunto das denúncias que motivaram a instauração da comissão processante, confirmando o grau de parentesco com as pessoas contratadas, informadas pelo denunciante, se abstendo em responder uma das perguntas, a qual transcrevo. Qual é a sua função no Poder Legislativo, na pessoa do vereador, ao receber uma denúncia por qualquer ato ilegal praticado pelo prefeito municipal de Riuacima? O denunciante respondeu: vou me abster de responder. Na fase de instrução foram realizadas 3 reuniões para oitiva das 9 testemunhas arroladas pela defesa, que, apesar de intimadas, 3 justificaram o não comparecimento e as demais não compareceram, com exceção de uma, a qual foi inquirida, apesar do denunciado assim não querer. As testemunhas que não compareceram nas 3 reuniões realizadas para oitiva das mesmas foram indeferidas pelo presidente, conforme a ata de folhas 1007 e 1013. Após, pelo relator, foi juntada cópia dos contratos dos parentes do denunciado, boletim de ocorrência, PMNG, petição inicial do mandado de segurança número 00477 32 70 2014 8 13 0188, o qual a juíza da 2ª Vara Civil concedeu liminar, ordenando que o prefeito municipal do município de Riuacima apresentasse os contratos das pessoas informadas pela denúncia, na ocasião parentes do denunciado. Em decorrência da não manifestação acerca de provas pela comissão ou denunciado, o presidente da comissão deliberou pelo encerramento da fase de instrução, dando vista dos autos ao denunciado por 5 dias para apresentar alegações finais e ainda entregando cópia integral do processo. Das alegações finais. Com o fim da instrução processual, iniciou-se o prazo para o denunciado apresentar suas alegações finais, o qual se iniciou no dia 15 de 5 de 2014 e encerrando no dia 19 de 5 de 2014. Ocorre que houve o decurso de prazo sem a manifestação do denunciado. No dia 20 de 5 de 2014, o denunciado, por seu procurador, protocolou requerimento para intimação das testemunhas faltantes, informando que apresentará suas ações finais após a oitiva das mesas. Pelo presidente foi indeferido o pedido, sob justificativa de estar precluso o prazo para requerer intimação de testemunhas, uma vez que já encerrada a instrução processual e, consequentemente, também intempestivo para apresentação de razões finais, pois tal prazo encerrou-se em 19 de 5 de 2014, que se trata de pedido meramente protelatório, com apenas a finalidade de alcançar o fim do prazo decadencial de 90 dias, que o denunciado foi advertido por 2 vezes para levar as testemunhas independente de intimação e não colaborou de forma alguma para que acontecesse, que é de incumbência também da defesa propiciar o comparecimento das testemunhas, uma vez apresentada por ela mesma. Por fim, afirma não haver cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizada várias vezes a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e o que se apura nos autos em matéria de direito. Violação das normas legais. No tocante ao enquadramento dos fatos narrados na denúncia, com os dispositivos legais referentes à questão, vejamos. Princípio da legalidade. Referido como um dos sustentáculos da concepção de Estado de Direito e do próprio regime jurídico administrativo, o princípio da legalidade vem definido no inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal, quando nele se faz declarar que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei.
aqui na dimensão dada pela própria indisponibilidade dos interesses públicos, diz que o administrador, em cumprimento ao princípio da legalidade, só pode atuar nos termos estabelecidos pela lei. Não pode esse, por atos administrativos de qualquer espécie, deixar de fazer o que a lei obriga, ou seja, atos que lhe compete. Temos, pois, que, enquanto no mundo privado se coloca como apropriada a afirmação de que o que não é proibido é permitido, no mundo público assume-se como verdadeira a ideia de que a administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autoriza, ou que deva cumprir exatamente o que determina. Deste modo, a afirmação de que a administração pública deve atender à legalidade em suas atividades implica a noção de que a atividade administrativa é a desenvolvida em nível imediatamente infralegal, dando cumprimento às disposições da lei. Sobre o tema, vale trazer à conta a seguinte preleção de Mello. Para avaliar corretamente o princípio da legalidade e captar no sentido profundo, cumpre atentar para o fato de que ele é tradução jurídica de um propósito político, o de submeter os exercentes do poder, em concreto administrativo, a um quadro normativo que embargue favoritismos, perseguições ou desmandos, pretende-se através de norma geral, abstrata e impessoal à lei, editada pelo Poder Legislativo, que é o colégio representativo de todas as tendências, inclusive minoritárias, do corpo social, garantir que a atuação do Executivo nada mais seja senão a concretização da vontade geral. Do princípio da impessoalidade. É o princípio que obriga a administração em sua atuação a não praticar atos visando aos interesses pessoais ou de subordinando a conveniência de qualquer indivíduo, mas sim direcionada a atender aos ditames legais e essencialmente aos interesses sociais. De forma clara, Paulo e Alexandrino solidificam o conceito do princípio da impessoalidade. A impessoalidade de atuação administrativa impede, portanto, que o ato administrativo seja praticado visando a interesses do agente ou de terceiros, devendo ater-se à vontade da lei, comando geral e abstrato em essência, 2009, página 200. Por outra ótica, o princípio da impessoalidade pretende ainda impedir as formas de favorecimento ou promoção pessoal daqueles investidos em cargos públicos, por ocasião de suas atividades ou funções desenvolvidas na administração pública. O artigo 37 da Constituição de 1988, em seu parágrafo 1º, estabelece: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Testar de um agente público deverá sempre atuar de forma objetiva, imparcial e neutra, com olhos voltados à finalidade pública precípua a que se propõe, ou seja, o interesse da coletividade. O princípio da moralidade administrativa, assim como os demais princípios elencados no artigo 37, caput da Constituição Federal 88, constitui pressupostos de validade para todos os atos da administração pública, pois todos os atos devem ser próprios, honestos e de boa fé. Não obedecendo tais princípios, o agente público será responsabilizado por improbidade administrativa e sofrerá sanções elencadas no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte: parágrafo 4. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A Lei nº 8.429/92, em seu artigo 11,
disciplina os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenda contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, impassibilidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Do princípio da moralidade. O agente público, agindo com imoralidade administrativa, surge a ideia de abuso de poder, caracterizando assim meios ilícitos, violando além do princípio da moralidade administrativa, viola também o princípio da legalidade, sendo tal fato levado ao conhecimento do Poder Judiciário para apreciação de mérito, além de ser responsabilizado por improbidade, poderá ter seus direitos políticos suspensos, dentre outras sanções elencadas no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal de 88. Objetivo o princípio da moralidade e os demais elencados no artigo 37 da Constituição Federal, resguardar o interesse público na tutela dos bens da coletividade, exigindo que o agente público paute sua conduta por padrões éticos que têm por fim último alcançar a consecução do bem comum, independentemente da esfera de poder ou do nível político e administrativo da federação em que atue. As restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados no artigo 37 da Constituição Federal são auto-aplicáveis, por trazer em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que transcridam os valores fundantes do texto constitucional. RE 579/1951, Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 20 de 8 de 2008, informativo 516. Para Hélio Lopes Meirelles, a moralidade administrativa constitui hoje em dia pressuposto da validade de todo ato da administração pública. Artigo 37. Não se trata, diz Hauer, do sistematizador de tal conceito, da moral comum, mas sim de uma moral jurídica, entendida como conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da administração, desenvolvendo a sua doutrina. Explica o mesmo autor que o agente administrativo, como ser humano dotado da capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto, e, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Por considerações de direito e de moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos. A moral comum remata Hauer, é imposta ao homem para sua conduta externa. A moral administrativa é imposta ao agente público para a sua conduta interna, segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua ação, o bem comum. O certo é que a moralidade do ato administrativo, juntamente com a sua legalidade e finalidade, constitui pressupostos de validade, sem os quais toda atividade pública será ilegítima. Com sua peculiar maestra, Maria Silva Zanella de Pietro ensina que não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Isso ocorre quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, a boa-fé,
ao trabalho, a ética das instituições. A moralidade exige proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir, entre os sacrifícios impostos à coletividade e os benefícios por ela auferidos, entre as vantagens usufruídas pelas autoridades públicas e os encargos impostos à maioria dos cidadãos. Por isso mesmo, a imoralidade salta aos olhos quando a administração pública é pródiga em despesas legais, porém inúteis, como propaganda ou mordomia, quando a população precisa de assistência médica, alimentação, moradia, segurança, educação. Isso sem falar no mínimo indispensável assistência digna. Em verdade, todo o ato administrativo e todos os demais princípios da administração pública devem estar pautados pelo princípio de moralidade. Nesse sentido, a lição lapidar de Carmen Lúcia Antunes Rocha, ministra do Supremo Tribunal Federal. O princípio da moralidade administrativa tem uma primácia sobre os outros princípios constitucionalmente formulados, por constituir-se em sua exigência de elemento interno a fornecer a substância válida do comportamento público. Toda atuação administrativa parte deste princípio e a ele se volta. Os demais princípios constitucionais, expressos ou implícitos, somente podem ter a sua leitura correta no sentido de admitir a moralidade como parte integrante do seu conteúdo. Assim, o que se exige no sistema de Estado democrático de direito no presente é a legalidade moral, vale dizer, a legalidade legítima da conduta administrativa. A lei de improbidade também é clara quanto à gravidade dos atos atentatórios a este e outros princípios. Assim, dispondo em seu artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições e, notadamente, o responsável pela ofensa está sujeito a perda de função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Artigo 12, inciso 3º. A título de exemplo, constitui atos atentatórios à moralidade administrativa o nepotismo, o conceder ou usufruir mordomias indevidas, a contratação de pessoal sem realização de concurso público, a contratação de serviço sem licitação, quando exigível esta. Constitui atos atentatórios à moralidade administrativa, o nepotismo, o conceder ou usufruir mordomias indevidas, a contratação de pessoal sem realização de concurso público, a contratação de serviço sem licitação, quando exigível esta, etc. Vejamos uns pronunciamentos dos nossos tribunais. Apelação, ação civil pública, improbidade administrativa. Prefeito Municipal de Assis, que prorrogou o contrato administrativo em 2 oportunidades, mesmo tendo conhecimento do trânsito em julgado de decisão do Tribunal de Contas do Estado, que considerou irregulares a concorrência e o contrato, além de ilegais os atos determinativos das despesas decorrentes, retardamento da deflagração de novo procedimento licitatório e de rescisão contratual, dolo configurado, violação aos princípios norteadores da administração pública, sobretudo o da legalidade e o da moralidade. Artigo 11 da Lei 8.429/92. Desnecessidade de dano ao erário público. Inteligência no artigo 21.1 da Lei de Improbidade Administrativa. Sentença reformada. Reexame necessário parcialmente, provido. Reexame necessário número 000, 703, 873, 2010, 8, 26, 0047. Segunda Câmara de Direito Público. Relator desembargador José Luiz Germano. 19/3/2013.
O Decreto-Lei 201/67 disciplina sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, que no caso em tela se implica no artigo 7º. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1º. O processo de cassação de mandato de vereador é no que couber o estabelecido no artigo 5º deste decreto-lei. A lei orgânica do município de Joacima dispõe em seu artigo 39. Artigo 39. Perderá o mandato do vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, que utilizasse do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Do relatório final, considerações preliminares. Inicialmente, ressalto que o princípio da legalidade foi fielmente preservado, uma vez que a denúncia preenche todos os requisitos formais e foi formulada com clareza, expondo fatos, fundamentos, e os signatários possuem legitimidade para figurarem no polo ativo, ou seja, tudo à luz da lei. O relatório ora apresentado, assim como o parecer anterior, apoiaram-se nas questões suscitadas na exordial, podendo afirmar que muita propriedade que os questionamentos apresentados durante a fase persecutória, bem como as provas materiais que possuem íntima ligação com o caso vertente, pesaram para a convicção do juiz. Frise que, no caso de processo de cassação de mandato eletivo, processo político-administrativo, não se exige da inicial a perfeita e cabal demonstração, ou seja, a presença de elementos probatórios irrefutáveis nos fatos articulados. No processo político-administrativo, basta a enumeração de condutas, atitudes, fatos que, por seu conjunto e potencial ofensivo, a moralidade no trato da coisa pública e da propriedade de que nortear o administrador, sejam indicativos de um comportamento contrário à ética e ao interesse público, tipificadores de infração político-administrativa. O processo de cassação do mandato eletivo foi regras e finalidades específicas, não se aplicando de maneira automática as normas regentes do processo civil ou penal. Nesse sentido, aliás, os ensinamentos do professor José Nilo de Castro, esposado em sua prestigiada obra, A Defesa dos Prefeitos e Vereadores em Verbes, o processo de julgamento das infrações político-administrativas é vinculado às normas de Decreto-Lei 201/67 e não às normas do Código de Processo Civil ou de Processo Penal. E a indução de indispensabilidade de certos atos, como o referido acima, não traduz nem impõe, sejam os atos de formas judiciais aplicados, com seus rigores, a processos políticos administrativos de cassação de mandatos eletivos municipais. Obras citadas, terceira edição, 1999, Editora Del Rey, página 210. Todas as fases do processo de cassação obedeceram à legislação pertinente ao caso vertente, respeitando e zelando pelos princípios constitucionais inseridos em nossa lei maior. Em nossa legislação é clara a separação entre a responsabilidade criminal e a responsabilidade política-administrativa. O artigo 7º do Decreto-Lei 201/67, por seu turno, cuida das infrações político-administrativas sujeitas a julgamento pela Câmara de Vereadores, sancionadas com a cassação do mandato, sem prejuízo de posteriores ou simultâneos procedimentos criminais, civis e até administrativos, nos termos da legislação vigente. A responsabilidade política, aliada à prática de uma irregularidade administrativa, gera infração político-administrativa com a consequente sanção da cassação do mandato edil pela Câmara Municipal, atendendo à observância de todas as normalidades legais e regimentais quanto às suas decisões internas corpóreas, evitando que sejam declaradas nulas pelo Judiciário.
A necessidade do exame da ocorrência de justa causa no desenho da infração política administrativa para que a utilidade como órgão investido ocasionalmente e especificamente da função julgadora, nossa promover a cassação do edil. Conforme já salientando anteriormente, os princípios básicos da administração pública estão consubstanciados em 4 regras de observâncias, permanente e obrigatória para direcionar o administrador, ou seja, legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Por esses padrões é que, se não de pautar todos os atos administrativos, ou, por outras palavras, são os sustentáculos da atividade pública. Os poderes e deveres do administrador público são os expressos em lei, os impostos pela moral administrativa e os exigidos pelo interesse da coletividade. Durante a fase de instrução foi possível valorar toda a prova carreada aos autos e trazer à tona a verdade real, vislumbrando se de fato ocorreu a prática de alguma infração política administrativa. Entretanto, essas declarações devem ser apreciadas com total imparcialidade e os julgadores poderão e deverão valorar sua autenticidade, em face dos fatos e fundamentos acima declinados. Passo a emitir um parecer final. Os pressupostos legais necessários para a formação e condução da comissão processante foram atendidos, seja, recebimento por maioria absoluta, artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal 88. Membros da comissão indicados mediante sorteio, artigo 5º, Decreto-Lei 201/67. Princípio do contraditório, ampla defesa, legalidade e publicidade foram respeitados até o presente momento. Da alegada inconsistência da denúncia. O denunciado, em sua defesa, aduz que a denúncia popular oferecida contra agentes políticos é competência dos órgãos legislativos, não se restringe aos aspectos meramente formais. No que se refere ao julgamento político, é importante ter em conta que ele é desvinculado, em muitos aspectos, das exigências formais e materiais inerentes aos processos judiciais em geral. Assim, verificou-se presentes na denúncia todos os requisitos formais, ou seja, o denunciante foi legitimidade ativa, a exontial foi formalizada com clareza, expondo os fatos, fundamentos e indicando provas, tudo à letra da lei, bem como vislumbrou-se indícios em alguns tópicos da denúncia. Destaque, a denúncia obedece às exigências formais e materiais, uma vez que o denunciante, além de comprovar sua legitimidade para o ato, juntou documentos para comprovar suas alegações, essas sujeitas à apreciação da Casa Legislativa em momento oportuno. Da alegada capitulação atípica do artigo 4º, 7º do Decreto 201/67. Alega o denunciado ser atípica a infrações previstas no artigo 4º, 7º do Decreto de Lei 201/67, por serem apenas para infrações cometidas por prefeitos municipais, uma vez que o denunciante fundamenta sua denúncia com base no referido dispositivo legal. Não há que separar a tipicidade, tem que haver apenas o nexo causal entre a conduta praticada e o denunciado, sendo tal conduta contrária à lei, aos princípios norteadores do direito, no caso em tela, em especial os que regem a administração pública, haverá infração política administrativa. No tocante à alegação de atipicidade, o denunciante não assiste razão, pois pode validamente adotar fundamento jurídico diferente daquele contido na inicial ou na defesa, desde que não se distancie da correta causa de pedido. Da alegada inexistência de desídia e de alegação de serem as infundadas as insinuações de cooptação mediante as nomeações de seus familiares. O denunciado aduz que não agiu com desídia, que zelou pelo respeito à lei, que lutou pelas prerrogativas constitucionais. O denunciado, em sua defesa, aduz que determinou a notificação do chefe do Executivo exatamente no mesmo dia em que
recebeu o encaminhamento da denúncia e de respectiva documentação, folha 56 e 57, e compareceu pessoalmente à sede da Prefeitura para promover a intimação pessoal do prefeito denunciado, e que, pela ausência deste, no dia seguinte devolveu a documentação e requereu a notificação por edital, que foi expedido edital no dia 23/10/2013. Que a defesa foi protocolizada dia 11/11/2013. Foi convocada a reunião para o dia 18/11/2013, fazendo as comunicações em 14/11/2013. No dia da reunião foi deliberada a suspensão dos trabalhos até a publicação da ata de recebimento da denúncia. Após a publicação, foi entregue ao prefeito denunciado a ata da reunião que recebeu a denúncia, concedendo-lhe o prazo de mais 10 dias para, caso quisesse, completar sua defesa, ou designar a reunião para o dia 2/12/2013, na qual o relator pediu o prazo de 5 dias para apresentar parecer prévio da denúncia. Com a apresentação do parecer, foi designada a reunião extraordinária para apresentação do relatório e parecer final para o dia 16/12/2013. No dia 2/1/2014, o denunciado determinou a abertura de instrução processual, listando as respectivas diligências. Aduz ainda que o presidente da Câmara, Gil Acínio, designou a reunião para o dia das testemunhas para o dia 16/1/2014, momento em que ingressou com um mandato de segurança, impedir que tal reunião acontecesse. No dia 17/1/2014, o denunciado presidiu a reunião, onde a comissão deferiu a prova pericial, com votos favoráveis do então presidente e do membro da comissão processante. E que nos dias 20, 22 e 28 foram realizadas novas reuniões, nas quais foram decididas várias questões relevantes, como designação de perito e a ordem de oitiva das testemunhas. Por fim, afirma que, em decorrência do inexorável transcurso do prazo de 90 dias após o início dos trabalhos da comissão, se viu obrigado a arquivar o procedimento,